vou segurar o microfone. Pode se sentar, porque quando a gente está nervoso, a gente tem que fazer alguma coisa. Beliscar alguma coisa, apertar alguma coisa. Amém. Realmente é uma responsabilidade grande, né, estar aqui na frente. Mas eu reconheço que sou servo, que estou aqui para servir, né? E se o Senhor quiser, Ele vai me usar. Se o Senhor não quiser, eu vou ficar passando vergonha, né? Assim, simples assim. Não é? Ele vai me deixar aqui sem graça na frente de todo mundo, pronto. Ele é Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos estar abrindo. Antes de mais nada, não vamos abrir nada. Não vamos abrir nada. Nós não vamos abrir nada. Nós vamos fechar os nossos olhos. Amém? Nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque nós estamos aqui. Porque o Senhor está marcando mais esta fase. E nós não podemos deixar isso passar em branco. Amém? 7 anos se passaram. Nós estamos deixando para trás Softopia. Saímos daquele lugar em honra, né? O Senhor nos honrou do começo até o fim. O Senhor trouxe vidas, cuidamos de vidas, né? Tivemos que despedir de pessoas que foram embora para o Brasil. Descemos pessoas águas. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? E agora o Senhor também há de nos capacitar para essa nova fase. Amém? Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de vivermos situações maravilhosas, milagres na nossa vida diária. Eu Te agradeço, Senhor. Realmente, quando paramos para pensar, não temos palavras para Te agradecer. Ficamos maravilhados, ficamos extasiados com tudo aquilo que o Senhor faz. Obrigado por todos os benefícios. Senhor, nós Te agradecemos. Eu, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar cada vida aqui agora diante do Teu altar. Senhor, que haja, Senhor, a quebra de barreiras nesta hora. Senhor, que o espírito de confusão venha a ser banido deste meio. Que todo espírito contrário que vem para trazer distorção na Tua palavra seja frustrado. Que todo espírito que vem para trazer cansaço e que venha trazer, enfim, qualquer coisa que venha tirar o meu irmão, a minha irmã da atenção, do foco, que no momento agora é ouvir a Tua palavra. Prepara, Senhor, a terra dos corações e que a Tua boa semente venha entrar, Senhor, e fazer um marco na vida de cada um de nós, ó Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela não é lançada assim e volta vazia. Ela vai voltar com seus frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja a Tua bênção sobre nós nesta hora. Amém? Toda a igreja diga amém. Amém quer dizer assim seja. Amém? Vocês concordaram com a oração? Amém. Então digamos assim seja. Concordamos com tudo que foi falado. Amém. Vamos abrir em Neemias. O livro de Neemias é um livro extraordinário que conta a história de um judeu, né? Ele era apenas servo, copeiro do rei, né? E ele, de alguma maneira muito maravilhosa, Deus encontrou lugar em Neemias para fazer uma coisa tão grande na história que teve que entrar para a Bíblia, teve que entrar para o livro que é o documento, que é a cartinha de Deus para a nossa vida. Amém? Bom, Neemias
Né? Para quem nunca ouviu dizer, Neemias, ele era um copeiro do rei. Neemias, ele era servo do Senhor, ele vivia no palácio. Vamos dizer, palácio. Neemias vivia onde? Ele vivia no palácio. Quem vive no palácio, ele tem falta de alguma coisa? O que você acha? Ele não tem falta de nada, ele vive no palácio, ele tem tudo que ele precisa, ele está numa zona de conforto e, enfim, ele está ali para servir o rei. Certa vez, chega um irmão de Neemias, né, que pelo que parece aqui, fazia muito tempo que Neemias não tinha notícias do seu povo. E chega então o irmão de Neemias, e logo Neemias pega e faz uma pergunta para ele, fala assim: como está o povo? Ele se interessa para perguntar. Isso já é uma grande coisa, porque às vezes a gente sabe que tem alguém com algum problema e a gente fica até com medo de perguntar, né? E aquela pessoa que estava internada, né? A gente fica com medo de perguntar, porque vai que a situação piorou e aí a sua responsabilidade aumenta, né? Você vai ter que falar, vou orar ou vou visitar, então você nem pergunta. Mas Neemias perguntou: o que está acontecendo com o meu povo? Amém? E ali ele ouve uma notícia, no mínimo horrível, porque ele ouve então o seu irmão dizendo: olha, vamos ler aqui na Bíblia, Neemias capítulo 1, está no versículo 3. Versículo 3: e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, para a prisão, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias então fica sabendo de pelo menos 3 coisas horríveis que está acontecendo com o seu povo. O povo estava em miséria, em desprezo e desamparo, porque o muro estava quebrado, né? Tinha muitas fendas no muro, então eles estavam numa situação de opróbrio. Quem sabe o que é opróbrio? Quem não sabe o que é opróbrio? Não, gente. Olha, no Softopia nós éramos pessoas vergonhosas. A partir desse dia seremos todos sem vergonhas no bom sentido, tá bom? Então quando nós pudermos levantar as mãos, você levanta a mão. Se você sabe, você fala, eu sei. Se você não sabe, me pergunta, quem não sabe? Você diz, eu não sei. Entendeu? Tudo bem? Nós estamos aqui entre família e tal, né? Não tem nenhum problema. Não vai cair seu braço. Ninguém vai rir de você. Amém? Então, quem sabe o que significa opróbrio? Igor. Muito bem, 3 pessoas sabem. Quem não sabe o que significa opróbrio? Muito bem, gente. Olha só as mudanças que estão acontecendo. Motivo de agradecer ao Senhor. Amém? Opróbrio quer dizer vergonha. O povo estava em vergonha. Amém? Por que vergonha? Porque a cidade que era bem tratada, que era bem cuidada, era a cidade que os muros eram impecáveis. Porque os muros é que protegiam as cidades. Amém? Aí o que aconteceu? Os muros estavam fendidos, estavam quebrados, e o povo então estava em vergonha, porque outros povos olhavam para ele e falavam: olha eles, sabe esse povo aí, os judeus, eles clamavam a Deus, era povo de Deus, mas olha aí, está tudo acabado, tudo arrebentado, uns foram para a prisão, olha a cidade deles. Então eles estavam em vergonha diante dos outros povos. E miséria significa o estado físico. Miséria é fome mesmo, fome que o povo estava passando. Eles estavam com dificuldade financeira. Desprezo, porque era o sentido emocional, né? Quem que fica emocionalmente bem quando está sendo desprezado? Ninguém, né? Então, até no sentido emocional, eles estavam sendo atacados. E quando e também desamparo e vergonha, né? Que é o terceiro ponto. Quando chegou no versículo 4, que significa que Neemias já tinha ouvido tudo aquilo, quem aqui já ouviu uma notícia tão ruim, uma notícia assim que você nunca esperava? Quem já teve
essa experiência de ser chocado com uma notícia horrível. De repente você está bem, aí chega alguém e fala uma coisa horrível para você, né? Então, o choque que Neemias sentiu fez com que ele chorasse amargamente. Ele chorou. Versículo 4, vamos ler junto? Eu quero que, por favor, nenhuma criança fique aí atrás. Não é para ficar atrás. As criancinhas podem sentar na cadeira. Isso. Porque senão tira a atenção, tá bom? Pequenininho assim não tem jeito, não tem como segurar. Mas maiorzinho vão ficar bonitinho, tá bom? Quando acabar eu vou fazer pergunta para vocês, tá? Mas eu não vou dar dinheiro para vocês, tá bom? Porque agora as crianças daqui só fazem as coisas em troca de dinheiro. Não dá certo isso, né? No versículo 4, quando ele ouviu, olha o que aconteceu. E sucedeu que ouvindo eu... Vamos ler junto, gente? Versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Quando ele ouviu a notícia horrível, ele podia fazer um comentário, tipo assim, mas também aquele povo lá, quantas vezes Deus falou para eles, lá quando eles estavam lá no deserto, viviam murmurando, viviam errando, eles têm mais que passar por isso, fazer o quê? Eles podiam falar isso, né? Porque, sabe por quê? Porque então ele não precisava fazer mais nada. Ele podia pensar, a gente já sabia que isso ia acontecer, Deus já tinha falado que isso ia acontecer, e pronto. Que nem nós. Quando nós ouvimos uma notícia ruim, por exemplo, você vive no Japão, nós vivemos no Japão. Aí você ouve dizer que aqui no Japão o idime é uma coisa horrível. O idime é uma coisa que leva muitas pessoas, principalmente crianças, ao suicídio. Aí você fala, poxa, né, que coisa, o povo japonês é um povo frio. Porque pronto, acaba aqui a sua responsabilidade de orar, de entender que se você está aqui você tem um propósito, e de que quem sabe não foi só para esta causa que Deus nos trouxe aqui, entendeu? Então foi o que Neemias poderia ter feito. Mas Neemias, ele se envolveu a tal ponto. Quando ele viu o sofrimento, quando ele ouviu falar, ele sentiu a dor a tal ponto que ele vestiu a camisa. O que significa vestir a camisa? Ele sentiu a dor, mesmo que ele vivia no palácio, ele sentiu a dor do povo que estava lá. Ele se colocou no lugar do povo que estava sofrendo a vergonha, passando fome, né, com o seu emocional totalmente destruído. Ele conseguiu se colocar no lugar. Tanto que quando logo em seguida ele começa a oração a partir do versículo 5, ele começa a falar, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, grande, exaltado. Ele exalta primeiro a pessoa do Senhor, depois ele diz assim, Senhor, nós pecamos contra Ti. Ele se envolve, ele pede perdão em nome do povo, sabe? Por exemplo, quando Eva, né, comeu lá do fruto lá, ela podia falar assim, Adão podia falar assim, mesmo não precisava comer o fruto, Adão não precisava comer, ele comeu porque ele quis, mas ele podia falar assim, Senhor, nós pecamos contra Ti. Mas o poder do pecado faz com que a pessoa diz, eu pequei por causa dela. Aí, quando Deus vai até ela, ela fala, mas eu pequei por causa da serpente. E a serpente não tinha ninguém para falar. A serpente não tinha, porque se ela tivesse alguém, ela diria, eu pequei por causa do leão, sei lá, do elefante, qualquer coisa, entendeu? Mas a tendência é a gente sempre achar que o pecado, eu pequei, ou eu erro, porque ninguém me ajuda, ou porque a pessoa viu e não pôde fazer nada, ou enfim, né? Mas Neemias pega essa oportunidade e diz, nós pecamos contra o Senhor. E ele começa a se arrepender em nome do povo. Ele nem foi lá perguntar para o povo, vocês estão se arrependidos pelo menos? Não, porque se vocês estão arrependidos, eu posso até orar por vocês. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente foi movido
de íntima compaixão. E ele orou pelo povo. Amém? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Quem sabe responder essa pergunta? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Quem arrisca? O presbítero Vitor não vale, né? Fala, Vitor. O Vitor 2 vale. O que fazer, Vitor, quando nós não sabemos o que fazer? Fala bem alto. Cantar para Deus, orar para Deus. A segunda parte. Orar. Até o Vitor sabe, então claro que todos sabiam, então nem quiseram falar. Orar. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Nós devemos orar. Porque na oração o Senhor nos dá direção, nos dá aquilo. Porque, sabe por quê? Porque nem é a gente que ora, a gente nem sabe orar. Então é o Espírito de Deus que faz tsuyaku da nossa oração, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele pega e fala para Deus o que a gente precisa, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Amém? Então nós devemos orar. Foi o que Neemias fez. Ele orou, jejuou, buscou a Deus. Por quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Como que eu sei? 4 meses. Toda essa historinha começou. A palavra de Neemias veio de Racalize e sucedeu no mês de Quisleu. Quando chega no capítulo 2, fala: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei. Desse mês Quisleu até o Nissan, passam-se 4 meses. 4 meses que ele ora, jejua e consagra e sofre e está diante de Deus. Porque se ele está diante de Deus, ele tem esperança, ele conhece a Deus, ele sabe que Deus não vai abandonar ele sabe que Deus tem uma estratégia e que Deus é aquele que abre portas mesmo onde nem tem porta para se abrir. Amém? Por 4 meses ele ora. O versículo 6, ele diz: nós pecamos contra ti. Agora, olha só, gente, o versículo 11. Versículo 11 é o último versículo do capítulo 1, e ele está terminando a oração dele ali. Depois de 4 meses ele está dizendo: ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Nessa última parte dessa oração que ele está fazendo, ele já tem uma estratégia. No momento em que ele está orando por alguém, por um problema, por uma dificuldade, Deus já está colocando no coração dele uma estratégia. Porque ele não está só dizendo: tem misericórdia, Senhor, faça alguém, envia alguém. Porque é muito fácil, muito cômodo a gente dizer: envia alguém, Senhor, entra naquele hospital, visita a pessoa. Peraí, a gente está dando ordem para Deus. Agora a gente quer que Deus vai sair visitando os hospitais, porque a gente não pode ir, sendo que Ele nos comissionou para isso. Aquilo que vem à sua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. E agora ele está falando: Senhor, faz-me prosperar esse servo. Eu vou precisar do Senhor. Eu vou precisar da tua boa mão sobre mim. Eu vou precisar da tua graça. Então ali no coração dele as coisas já estavam acontecendo. Ele já tinha um desejo de fazer algo, de simplesmente não continuar naquele marasmo, naquela mesma vida, no lugar cômodo, no palácio do rei. Olha só, olha o que estava abrindo mão. Amém? Vamos lá. Isso é muito interessante, porque quando a gente ora, a gente fala: mas eu vou ficar orando. Mas é no momento que você está orando, vem umas ideias na sua cabeça. Porque a oração é uma coisa interessante. Ela é uma palavra composta de duas, a oração: orar e ação.
Ele não está só orando e ora, depois vai assistir televisão. Ora, vai ver a internet. Ora, vai ver Facebook. Ele ora e ele pensa. E então o Senhor encontra espaço na vida dele para dar estratégias para ele. Amém? Estamos diante de uma dificuldade? Então o Senhor está nos dando uma ideia. Quando você orar, que orar é agir também, o Senhor te dará estratégia, porque Deus abençoa os passos do homem bom. Ninguém dá passos parado, né? Dar passo significa que ele está andando. Amém? Deus abençoa os passos do homem bom. Pediu a Deus graça e pediu para que Deus prosperasse. Amém. Acaba aqui a oração de Neemias. Agora, no capítulo 2, versículo 8, sabe o que está escrito? Olha só o que acontece depois disso. Depois de 4 meses, Neemias comparece diante do rei. Ele vai de novo experimentar o vinho antes de dar para o rei, porque se estiver envenenado é ele que tem que morrer. O rei não pode morrer. O rei tem que ser protegido de todo jeito. Aí, ele aparece triste diante do rei. Depois de 4 meses, ele está com aquela mente naquele lugar. Ele está ainda se colocando no lugar daquelas pessoas. O coração dele não sossegou. E aí ele está ali com aquele espírito conturbado. E aí o rei olha para a cara dele. E o rei diz assim: você está triste. E quando o rei faz isso, Neemias diz: eu temi muito. Porque a palavra diz que ninguém poderia comparecer triste diante do rei. Porque a pessoa que tentasse entristecer o rei de alguma maneira, ele era morto. Ele estava correndo risco de vida. E agora, ele fala naquela hora assim, que ele sentiu medo. No versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Peraí. Primeiro, quando o rei pergunta para ele, olha como que o rei fala. E o rei me disse, versículo 2: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não está doente? É uma pergunta. Não é isso senão tristeza de coração. Aí ele fala: então temi muito e em grande maneira. E disse ao rei. Aqui, gente, olha só. Sabe o que Neemias fez para o rei? Neemias responde a pergunta do rei com uma pergunta. Isso significa que aqui ele já estava bem ousadinho. Né? Porque se ele estava correndo um risco até de vida, ele podia dizer assim: imagine, rei, meu senhor, imagine, não estou triste não, olha, eu quero até te alegrar, né? Fazer qualquer coisa para não morrer. Olha o que ele respondeu: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Como que o rei quer? Rei, meu senhor, viva para sempre. Mas como é que o senhor quer que eu fique feliz se está acontecendo tanta desgraça ali na minha terra natal? Era isso que ele estava fazendo. Então o que aconteceu? O rei me disse: o que me pedes agora? Aí na hora, sabe o que ele fez? Se ligou a Deus. Não dava tempo de ele ajoelhar, não dava tempo de ele fazer nada, de ele fazer um culto a Deus, de ele buscar alguém que tivesse uma revelação. Não dava. Ele estava ali diante de uma pergunta e ele tinha que ter uma resposta muito sábia naquela hora. Era uma oportunidade única. Aí então ele diz que ele orou ao Deus do céu e respondeu. Olha o que ele orou. No mínimo ele deve ter orado assim, imagina: Deus, é agora ou nunca. É o máximo que ele podia falar. E ele tira ali uma lista do bolso que já estava preparada e programada para essa hora e coloca ali diante do rei tudo o que ele queria, tudo o que ele fosse precisar, até porque agora Neemias era uma pessoa ousada. Ele esteve tanto diante da presença de Deus que ele sabia que Deus encaminharia esse negócio. Ele sabia que Deus poderia fazer algo extraordinário. E Deus podia, por que não, usar até o rei.
E ali ele faz tudo, ele pede tudo. Eu peço cartas porque eu preciso passar em várias cidades e não tem como passar de uma cidade para outra sem a licença, e a licença era a carta do rei. Eu preciso de madeiras, eu preciso de todos os materiais, eu preciso de pessoas para me ajudar. E ele fez uma lista de pedidos e o rei nunca imaginava, talvez, que ia sair tudo isso da boca de Neemias. Mas no versículo 8, olha o que está escrito, capítulo 2, versículo 8. No final: e o rei me deu segundo a boa mão de Deus que era sobre mim. Amém? Não era o rei que estava dando. Deus já tinha movido o coração do rei. Agora o rei, além de não matar Neemias, ele está abrindo mão do serviço de Neemias por um bom tempo, porque até que fosse reconstruído tudo, ele estava abrindo mão de dinheiro, de verbas, de material, ele estava abrindo mão de pessoas para ajudar Neemias, porque a Bíblia diz que o coração do rei está aonde? Na mão de Deus, e ele inclina para onde ele quer. O coração do rei está na mão de Deus. Não há problema tão grande que o Senhor não possa resolver. O coração do rei, que era a autoridade máxima, se tivesse uma autoridade maior do que o rei, então não seria rei que ia estar escrito na Bíblia. O coração do rei está na mão de Deus, e ele inclina para onde ele quer. Amém? Foi isso que o Senhor fez. E o rei lhes concedeu a todas as coisas segundo a boa mão de Deus que era sobre ele. Pausa. Queridos, pode ficar em pé um pouquinho. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Pode ficar em pé, irmãos, porque é bom ficar em pé, esticar um pouquinho, porque agora a gente está dando uma pausa. Isso. Até aqui, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Amém? Fala amém. Esticou? Acabou a pausa. Pode sentar, querido. Senta feliz, contente. Diga: a mão do Senhor está sobre a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pode falar para o Timothy também. A mão do Senhor é sobre a sua vida, já que não tem ninguém do seu lado. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Agora a pergunta é, antes de fazer a pergunta, a pergunta é: a boa mão de Deus estava sobre ele por quê? Por quê? Até aqui a gente já entendeu bastante coisa. Ele era uma pessoa que buscava Deus, ele se envolveu com uma causa que agradou o coração de Deus, porque tratava-se do povo de Deus. Ele veste a camisa, ele começa a orar, ele começa a jejuar, porque ele está se colocando ali. Ele não está só pedindo: Deus envia alguém, ele está dizendo: me abençoa, me prospera, me dá a sua graça. Sou apenas um servo, não passo de um copeiro, mas estou aqui. Amém? Sabe, a cada situação que acontece na sua vida, a cada pessoa que você conhece, são oportunidades que Deus coloca diante de você, e não é para outra pessoa. Não é para chamar outra pessoa para orar pelo doente que você... Não é outra pessoa que tem que fazer nada. É você. Deus nos dá a oportunidade porque é importante que nós vivamos as nossas experiências com Deus, porque as experiências nos fazem crescer. Amém? Então nós temos que sair da dependência de pessoas e viver experiência com Deus. Amém? Amém? Amém. Porque Deus se agradara de sua atitude, por causa do posicionamento do seu coração, por causa da mentalidade de Neemias. O que Neemias aparentemente ia ganhar com isso? Nada. Ele não ia ganhar nada. Ele ia ganhar dor de cabeça, ele ia ganhar
muito cansaço, porque não era um lugar perto, era um lugar muito distante. Tinha lugar que ele tinha que ir, que não dava nem para ir sob o animal dele, porque não cabia, então tinha que ir a pé. Era noites sem dormir, era muito... Tem que pegar outro radinho pro Mori. Era muita coisa que ele tinha que fazer. Então era mais fácil ele continuar no palácio. Era mais fácil. Mas Deus se agradou da atitude dele por causa da mentalidade dele. Ele não ia fazer nada para ser glorificado. Ele não ia fazer nada porque nossa, agora ele é obreiro, agora ele tem que fazer. Não, ele era apenas um copeiro. Ele era só um servo, como todos nós somos servos. Agora, como Neemias, eu gostaria de dar alguns exemplos de servos que agradam o coração de Deus, que chamam a atenção de Deus, e que Deus não só atende o seu pedido, que Deus faz além, que a Bíblia diz que Ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Segundo Reis 4, está falando a história da Sunamita, uma mulher de Sunem. Enquanto vocês procuram, não, tem que achar. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos lá? A partir do versículo 8 está contando a história da Sunamita. Olha só, nós não vamos ler tudo por causa do tempo, mas eu vou ler algumas partes, gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? A partir do versículo 8, segundo Reis 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu, que era um profeta, um homem de Deus, a Sunem, havia ali uma mulher rica. Por que será que a Bíblia coloca que a mulher era rica? Né? Por quê? Tudo que tem na palavra, ela tem uma finalidade, certo? Por que a mulher era rica? A gente vai descobrir. Por que a mulher era rica? Porque se fosse uma mulher pobre, era diferente, mas era uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Tá? Então, estamos falando de uma mulher que ela era rica, e ela viu Eliseu entrando na cidade, um homem de Deus. Aí ela chama ele para comer uma lasanha. O que ele veio comer? Pão, irmãos, pão. Diga pão. E ela chamou ele para comer pão. Significa que veio dar alimento para ele, não significa que foi só um pedaço de pão, tá? E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu... Gente, uma pausa. Que mulher, né? Olha só, ela vê o homem de Deus, sempre ele vem, ele tem que passar por ali. Ela chama ele: vem, come pão. Aí ele já está acostumado, toda vez que ele passa ali, ele já sabe que ali vai ter alimento para ele. Então ele é um homem de Deus, que ele pode andar por outros lugares, mas ele sabe que quando ele chegar ali vai ter um alimento para ele, porque tem uma mulher cabeça aberta, né? Aí essa mulher pensa: mas, né, ao invés de ele ficar viajando toda vez, por que a gente já não faz um quarto para ele? E ela já pensa em toda uma estratégia. O quarto, ele tem que ter uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ela era específica, ela se colocou no lugar dele e ela pensou em tudo o que ele poderia precisar quando ele fosse para aquele quarto. Será que era ela que ela mandava na casa dela porque ela tinha boas ideias? Não, ela só estava sendo uma serva excelente. Ela só estava indo além do que o servo inútil, que é aquele que só faz o que é pedido.
faz isso, tira a cadeira daqui e põe ali. Ele pega uma cadeira e põe ali. Se você não falar, não, querido, era todas as cadeiras, ou pode pôr a 2, ou a 3, ou a 4, não vai fazer isso. Ele vai colocar uma cadeira. É o servo inútil. Ele fez direitinho, mas ele não foi além. A Bíblia diz, quando ele fizer tudo o que foi pedido, sabe quem que ele é? O servo inútil. Agora, ela não foi pedido nada para ela. Ela também não orou e ficou esperando chegar um profeta e dizer, faça minha serva isso, um quarto, nesse quarto tem que ter. Não era nada disso. Ela sentiu a necessidade e ela foi e fez. Ela foi além. Outras pessoas já viram Eliseu passar por ali. Outras pessoas também perceberam que era difícil a caminhada, porque antes não tinha carro, ônibus, trem, era difícil. Mas ela se destacou, tanto que agora ela está aqui na Bíblia. Ela fez tudo isso. Outra coisa importante é que quando, olha só como é específico. A Bíblia diz que quando ele deitou na cama, ele pensou, poxa, será que não tem nada que eu possa fazer para agradecer? Gente, se ele estivesse deitado numa cama suja, tivesse um gato na cama, não fala parte do gato, pelo amor de Deus. Tivesse lençol sujo, sabe, sei lá, tivesse uma... Você acha que ele ia pensar, como que eu vou agradecer essa mulher por essa cama? Não haveria esse sentimento no coração dele, entendeu? Mas realmente o lugar era confortável, com certeza o lençol era cheiroso, ela fez com amor. E agora a Bíblia diz no começo que ela era uma mulher rica. Sabe o que significa? Que ela não estava fazendo nada para alguém porque ela queria alguma coisa em troca. Porque quando nós fazemos alguma coisa para alguém, querendo alguma coisa em troca, você não está fazendo como se fosse para Deus. E sabe, não haverá recompensa, haverá frustração, porque as pessoas não vão conseguir reconhecer do jeito que você quer. Não vai acontecer isso. Por isso a Bíblia diz, tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor. Amém? Então esse foi o destaque dessa mulher. E quando ele está pensando, ele manda que o homem dele chame a mulher. E ele chama e fala, o que eu posso fazer por você? Ele está com um sentimento de gratidão tão grande, que ele pergunta o que eu posso fazer. E ela fala, não quero nada. Aí depois ele diz assim, o servo dele fala assim, ela não tem filho. E o marido dela é velhinho. Quer dizer, ela não pode ter, não tem a menor possibilidade. Tá aí uma coisa que eu posso fazer por ela. Profetizou na vida dela um filho, que dali a um ano ela teria um filho. E realmente ela engravidou, teve um filho, o filho cresceu. Um dia o filho teve uma grande dor de cabeça e ele morreu. E aí essa mulher viveu o milagre, o segundo milagre. Porque o primeiro milagre foi ter um filho quando o marido já era velhinho. E o segundo milagre foi ter o seu filho morto na sua casa e revivido na sua própria casa. Amém? Ela viveu o milagre do Senhor. Foi uma serva excelente. Amém? Segundo Reis 6. Logo pertinho de vocês, no próximo capítulo, segundo Reis 6, vai estar falando também de Eliseu. É um outro exemplo de servo, a posição de servo. Gente, olha que interessante. Olha, existem servos e servos, né? Olha só esse daqui. Vou ler também só... É o capítulo 4, tá? Desculpa. É o 6, capítulo 6. Presta atenção, irmãos. Olha aqui, ó. Vai contar uma segunda história. E disseram os filhos do profeta Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: podem ir, ide. E disse um: serve-te de ires conosco, teus servos. E disse: tá bom, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira
E sucedeu o quê? Para aí. Vamos saber depois o que aconteceu. Primeiro vamos ver a posição desse servo. Eles estão junto com o homem de Deus. Eles estão no lugar que lhes é estreito. Eles poderiam falar assim: olha, um lugar apertado, né? Um lugar ruim de ficar, né? Mas o homem de Deus não tem visão, né? Então a gente tem que ficar aqui sofrendo até, porque ele é autoridade, né? Poderiam falar mal, né? Mas sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia, eles foram até o Jordão, eles viram que lá tinha madeira, eles calcularam o espaço, mas eles não fizeram, eles agiram com submissão. Eles chegaram até o homem de Deus e disse: mostraram o problema, mas não pararam aí, porque tem muita pessoa que gosta de mostrar só o problema. Mas aquele ali tem um problema, ali também tem um problema. Se não fosse aquele problema, ou aquele problema. Mas eles mostraram o problema e a solução. Obrigada aí. Solução, gente, participa. Eles também encontraram uma solução. Só que eles disseram: não queremos ir sozinho. Queremos que você vá com a gente por causa da bênção. Não abrimos mão da bênção. Não vamos nos rebelar. Poderíamos nos rebelar. Poderíamos um ficar ligando para o outro e dizer: escuta, não acha que o lugar que está muito muito apertado? Não acha? Eu acho, você também acha? Então por que nós não vamos lá e a gente constrói? Se ele quiser vir com a gente, ele vem. Se ele não quiser, não significa que a bênção de Deus não vai estar sobre nós. Não é? Porque o que a gente está fazendo até é uma boa ideia. Mas era importante que a boa mão de Deus estivesse sobre eles. Amém? E tudo que a gente vai fazer tem tudo um jeito certo de se fazer. E quando a gente faz do nosso jeito, geralmente a gente quebra a cara. Então, olha que exemplo maravilhoso. Eles viram o problema, chegaram, né? O que aconteceu depois? Quando eles vão usar o machado, acontece que o ferro do machado cai na água. E na hora ele grita: ah, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Gente, olha que situação desses servos. Eles, além de ser servos que moravam num lugar apertadinho, eles não tinham condições de ter o próprio machado. Eles tiveram que pegar emprestado. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra alguma coisa, gente? Vamos trazer para a nossa realidade? Mas a Full Gospel, gente, além de ser um povo ainda pequeno, né? Pessoas inexperientes, até o lugar tem que ser emprestado. Porque nós não temos um lugar. Meu Deus, por que o pastor Koyama não tem visão? Será que é o homem de Deus que não tem visão? Ou Deus está nos dando uma oportunidade para viver um milagre? Amém? Depende da visão. Depende da mentalidade. Amém? Você crê? Deus pode nos dar uma estratégia de crescimento que vai mobilizar o homem de Deus. Mas nós não podemos falar mal do homem de Deus, porque muitas vezes não é ele que não tem a visão, mas é nós que estamos com o coração torto, errado. Amém? Então nós vimos aqui a terceira. Agora vamos rapidinho para Mateus. Mateus 26, 13. E essa é a última parte. Mateus 26, 13. É isso mesmo? Ah, desculpa. É 26 do 6, né? Ah, então é 25, gente. É 25. É 25,
14 em diante, tá? Mateus, capítulo 25, do 14, vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Olha só a parábola dos talentos, que interessante. Ela também vai falar de tipos de servos. Chega o Senhor e Ele distribui talentos para o povo. Ele escolhe 3 tipos de servos. Para um, Ele dá quantos? 5. Quem tem que falar bem alto. 5 talentos. Bastante. Aí Ele chega no segundo e dá quantos? 2 talentos. Aí Ele chega no terceiro e dá quanto? 1 talento. Será que Ele é injusto, esse Senhor? Ele dá 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Ele fala: eu vou sair, eu quero que vocês trabalhem esses talentos. Amém? Sabe o que significa? Que para todos nós foi dado talentos. Para todos nós foi dado algo que a gente pode trabalhar. E que Deus deu, olha só, o Senhor deu a quantidade de talento segundo a capacidade de cada um. De repente a gente olha para alguém e fala: puxa, mas aquela pessoa, né, tanta coisa que ele faz, mas ela está capacitada para fazer aquilo. Aquela pessoa não faz quase nada, ele só, o que ele faz? Ele faz isso, ela foi capacitada para aquilo. E o Senhor, Ele não vai pedir nada para você que Ele não tenha te capacitado a fazer. Ele só vai pedir aquilo que você foi capacitado para fazer. Não é legal? Deus é justo, Deus é bom. Engraçado que quando o Senhor volta, aí Ele vai lidar agora com o que tem 5 talentos. E quando Ele chega no que tem 5 talentos, o que tem 5 talentos diz assim, está no versículo 20. Vamos ler junto? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Aí o que o Senhor responde? E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Agora no 23, disse-lhe o seu Senhor, para aquele que ganhou 2 talentos, foi capacitado a trabalhar com 2 talentos, o Senhor chega até ele e ele responde: olha, Senhor, o Senhor me deu 2 e com os 2 eu ganhei mais 2. Aí ele responde: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o pouco foste fiel, então sobre muito eu vou te levar, eu vou te colocar. Amém? Entra no gozo do seu Senhor. Quem entrou no gozo do seu Senhor? O que ganhou? E o que ganhou? 2. E o que ganhou 1? Qual foi a posição desse servo? Bom, é aquela pessoa que ganha só uma salvação e para ele tá bom. Eu creio no Senhor Jesus, eu fui salvo, eu fui batizado, então tá bom, estou salvo. Então ele acha que não precisa fazer mais nada, porque ele já foi salvo. Então garantiu a salvação. Aquelas pessoas que falam assim: nem que seja para mim ficar atrás da porta do céu, não tem problema, o importante é entrar no céu. Vai passar grande vergonha quando chegar no céu, porque lá no céu serão honradas as pessoas que muito fizeram. As nossas obras serão jogadas no fogo. E à medida que as obras que não tinham o menor significado, que nem foi feito para a glória de Deus nem nada, elas vão acabar no fogo. Só vai ficar aquilo que realmente valia a pena. E através daquela recompensa nós seremos colocados em lugares para coordenar como príncipes, a Bíblia diz. E aquele que achou que só podia ficar atrás da porta corre um grande risco de nem entrar no céu. Porque olha só, agora olha o que fez versículo 24, esse é importante, gente. Olha só essa parábola, ó. Mas chegando também, vamos ler junto? Vamos, porque assim a gente para de conversar. Vamos ler junto? Versículo 24. Mas chegando também o que recebera
um talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajunta onde nem espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Pronto, aqui tens o que é teu. Ele pega ali da terra e dá ao Senhor. E o Senhor fica indignado com ele. E o Senhor responde usando as próprias palavras dele. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e negligente servo. Se é verdade que você sabe que eu ceifo onde eu não semeei, eu ajunto onde não espalhei, então não devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros? Se realmente é verdade isso que você está falando, que você me conhece e que eu sou essa pessoa tão exigente e que eu quero colher até onde eu não plantei, se realmente eu sou essa pessoa, então não seria o caso de você ficar ansioso para trabalhar esse um talento, ao invés de esconder na terra? Porque se eu sou bravo assim do jeito que você falou, sabe o que acontece? Esse servo de um talento só, ele não conhecia a Deus. Por isso que a mentalidade que ele tinha de Deus era diferente, era esquisito. Entendeu? Por isso que ele achou melhor guardar. Sabe o que é melhor guardar? Porque a gente prefere viver uma zona de conforto. É melhor não fazer nada. É melhor ficar só assistindo. É melhor a gente ficar, não, pra quê que eu vou me envolver? Já tem gente ali se envolvendo. É um problema. Tem pessoa já para resolver esse problema. É aquela pessoa que não se envolve, não quer fazer nada. Ele está bom ali, ele já foi salvo, ele se alimenta e ele vai embora, ele não precisa de mais nada. Entendeu? Mas houve uma grande consequência para esse servo. O que aconteceu com ele? Ele não recebeu do Senhor aquela palavra: servo bom e fiel, ainda bem que você me conhece. Puxa, estou feliz por você me conhecer e saber que eu sou muito rígido. Entra no gozo do seu Senhor. Foi isso a resposta para ele? Não foi. Porque olha aqui, olha o que o Senhor falou. Versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10. Porque a quem muito tem, muito lhe será dado. Mas quem não tem, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Vamos ler o versículo 30 juntos? Vamos. Versículo 30. Lançai, vamos ler forte, vai. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, essa treva exterior, onde tem prantos e ranger de dentes, não é o céu e nem o paraíso. Ele está se referindo ao inferno mesmo. Aquele que vem e está satisfeitinho, não quer... Quando eu estou falando vem, não estou falando vem para a igreja, tá, gente? Estou falando que vem para o Senhor e tem uma vida assim, isolado, não precisa de nada, não se envolve muito, não entende que ele entrou no reino, que ele faz parte do reino e que ele tem agora a incumbência de colonizar o reino. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para colonizar o reino de Deus. Amém? Vocês entendem o que é isso? O que Jesus falou quando ele veio? A primeira pregação: arrependei-vos, porque agora é chegado o reino de Deus. Deus pega então, através de Jesus, traz o reino dele na terra. Amém? E nós vamos colonizar esse reino. Amém? Nós vamos agora trazer as pessoas para conhecer a teoria do reino, a constituição desse reino que é a palavra. E todas as pessoas que quiserem agora, elas têm a esperança de ouvir a palavra, entrar para o reino, e o reino vai ser expandido na terra. Essa era a incumbência. Amém?
Então, nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos muita coisa a fazer. Cada um segundo aquilo que foi chamado, na área que foi chamada. Você está numa fábrica, ali tem pessoas que, se você não estivesse lá, nunca conheceria Deus. Então você tem que fazer a diferença. Você é Deus representando os lugares. Você está representando a pessoa de Deus nos lugares. E nós temos que ser bons representantes do Senhor. Amém? Deus conta com nós, com a gente. A ideia é que cada vez que Deus nos coloca diante de um desafio, Ele nos capacita a vencer cada desafio do jeito dele, né? Buscando a direção dele. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, de uma maneira carnal, a gente vai se sentir frustrado. Amém? Neemias, olha só, existe a oportunidade que Deus coloca para as nossas vidas. Você pode usar essa oportunidade. Você pode usar essa oportunidade de ser feliz. Você pode usar essa oportunidade e ver frutos na sua vida. Amém? E você entender que qual foi o propósito da sua vida aqui na terra. Neemias era copeiro do rei. Não parece que ele estava vivendo uma coisa boa? Mas na verdade ele estava convivendo com a morte todos os dias. Porque se em algum momento alguém quisesse colocar veneno no vinho do rei, Neemias é que ia beber o veneno e ele podia morrer, né? Deus não tinha para Neemias só aquilo que parecia bom para ele. Deus tinha algo extraordinário para a vida de Neemias. Amém? Aí o que Deus fez? Deus tira Neemias daquele lugar e dá uma grande estratégia. Neemias agora é líder. Depois vocês podem ler o livro em casa. É líder de um grande grupo. Ele tem que ter muitas estratégias. Muitos inimigos se levantam, fazem tudo para impedir aquela obra de crescer. Eles começam a desanimar. Eles começam até a ameaçar de morte. Tanto que quando eles começavam a trabalhar, teve uma época que na reforma do muro, eles tinham que trabalhar com uma mão e com a outra mão ter uma lança. Eles não podiam dormir, eles tinham que ficar se revezando 24 horas. Enquanto um trabalhava, o outro estava vigiando. Depois, quando esse outro trabalhava, o outro estava vigiando. Por causa dos inimigos, por causa da ameaça de morte. Entendeu? Mas o que Deus tinha para Neemias? Quando Neemias acaba essa história, agora Neemias é governador. Ele não é um copeiro mais, ele é governador. Deus queria honrar a vida de Neemias. Amém? Deus usou o próprio coração dele, inclinado a fazer a vontade dele. Deus usa essa estratégia para honrar a vida de Neemias. A sunamita, ela veio, ela podia dizer: não, outras pessoas podem fazer esse quartinho. Não, eu já dou pão para ele toda vez que ele vem aqui. Eu não preciso fazer um quarto para ele, já é demais. Isso aí já é ir além, não há necessidade de eu fazer isso. E depois, uma ideia minha, eu sou mulher, ele pode até pensar mal de mim. Ela podia fazer qualquer coisa, mas não fazer o quartinho. Mas Deus tinha para ela milagre. E ela viveu 2 milagres dentro da casa dela. Ela podia viver uma vida comum, como todo mundo, né? Mas ela resolveu deixar que seu coração inclinasse, que Deus usasse a vida dela. Então, ela foi propensa a viver milagre do Senhor. O servo de Eliseu, eles podiam ficar lá naquele lugarzinho apertadinho. Digamos que ele nem ia falar mal, mas ia viver a mesmice, ia viver aquele lugar se adaptando. Bom, agora a gente já cresceu, já não dá mais para ter esse armário aqui, melhor tirar esse armário. Vamos nos adaptar, é isso que Deus tem para nós. Deus deu, vamos agradecer. Para não ter que ter nenhuma atitude de ter que construir, pegar coisa emprestada. Eles podiam fazer isso. Mas na ousadia dele, quando ele começa a ficar incomodado, queridos, muitas vezes a gente está na igreja, você vê um problema, uma dificuldade, pensa assim: dificuldade, tem aí. Pensa, fazer o quê? Ninguém fala nada, e o líder também não fala nada. Não. Você pode ser a bênção, você pode ser a válvula que Deus quer usar para abençoar.
Porque nós somos um corpo, e é segundo a cooperação de cada parte que o corpo cresce. A Bíblia diz assim. Então existem coisas que Deus coloca, pensamentos, ideias que Deus coloca para você, e Deus não vai cobrar de outra pessoa, Ele vai cobrar de você. Amém? Coisas que Ele falou para você que não falou para mim, que não falou para o presbítero Vitor. Pode acontecer, né? Dentro da submissão direitinho, dá certo. Deus vai esperar isso, a sua resposta. Amém? Então o servo de Eliseu viveu o quê? Quando o ferro do machado caiu, ele falou: meu Deus, era emprestado. Aí sabe o que aconteceu? Calma, tem milagre para você. É só você me dizer onde caiu. E aí ele joga ali uma madeira e o ferro flutua. É todo dia, gente, que a gente vê ferro flutuando? É todo dia que a gente vê criança ressuscitando? Não é. Mas são casos específicos que Deus usa quando existe corações inclinados a Deus para usar as oportunidades. Amém? Os servos dos 5 talentos, o que aconteceu com ele? Quem tinha 5, trabalhou, granjeou, ganhou mais 5. Ele tem quanto? 5 mais 5? 10. Ele estava fazendo aquilo para o Senhor. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor nem quis nada. O Senhor devolveu para ele. Ele estava trabalhando para ele mesmo. Tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é vão. Deus não precisa dos talentos, Deus não precisa de nada disso. Ele só quer o nosso coração inclinado para aproveitar as oportunidades. Amém? Grita amém. Grita amém. Sabe por que quando a gente grita amém? Se você tiver com sono, o sono se vai. Se alguém estiver dormindo do seu lado, ele acorda, né? Então, grita amém. Fala, glória a Deus, amém. Amém. O de 5 talentos ganhou mais 5 e mais... Não. Ele tinha 5, granjeou 5, ficou com mais 5 e depois ganhou mais 1, porque aquele 1 não tinha trabalhado, lembra? Então foi dado para ele. Ele ficou com 11 talentos e ainda entrou no gozo do seu Senhor. Amém? O que tinha 2, o que aconteceu? Ele granjeou os 2, ele ficou com 4. Ele ganhou mais 1? Não, mas ele tem 4, e o 4 ele não precisa dar para o seu Senhor. Ele só fez como se fosse para o Senhor. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor, porque a gente tem que fazer com excelência, e então vai voltar para nós. Só que o que vem de Deus, vem abençoado, vem melhor. Amém? Receberam o dobro, a aprovação do Senhor, a entrada para a eternidade, e tudo o que fizeram voltou para eles mesmos. Amém? Podemos fazer uma retrospectiva. Segunda fase da Full Gospel. Presta atenção, irmãos. Segunda fase da Full Gospel. Ali 7 anos nós vivemos. 7 anos se passou. É momento de a gente fazer uma retrospectiva. Deus está nos dando uma nova oportunidade. E agora nessa segunda fase, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para trás e dizer: se eu não fui um servo bom, eu vou ser. Se eu não fui uma boa mãe, um bom pai, se eu não fui, eu posso ser. São oportunidades que Deus está te dando. Aproveita esse dia para fazer um marco. Aquilo que eu não fazia, eu posso começar a fazer a partir dessa noite, a partir desse dia. Eu posso começar a fazer, porque Deus está nos dando mais uma vez uma grande oportunidade. Amém? Vamos pedir a Deus o quê? Visão. Porque eu não quero ser uma pessoa medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que vive na média. Ela é nem mais, nem menos. Olha, eu sou serva de Deus, graças a Deus. Se eu não fosse serva de Deus, né? Que graça que teria a minha vida, gente. Pensa bem. Pensa bem. Pode dar risada, eu vou deixar. Dá risada, pode rir. Ó, se alguém perguntar pra você assim: você conhece a Adriana? Eu falo assim: que Adriana? Ela não é nem alta nem baixa, ela não é branca, nem morena, ela é parda. O cabelo dela não é preto, não é loiro, é castanho.
é meio curto. Ela não é gorda, mas não é magra. Ela não é alta, mas também não é baixa. Ela não é velha, mas também não é nova. Que graça que tem uma pessoa como eu, entendeu? Mas sou serva do Senhor. Eu quero ter esse coração inclinado. Eu quero que o Senhor conte comigo na sua história. Pode rir, gente, não tem problema, pode rir. Você que estava segurando para rir, pode rir. Mas é verdade, a oportunidade que nós temos. Sabe, aquele que pensava que o que tinha 5 tinha muito, aos olhos de Deus, eu te coloquei no pouco. Aquele que ganhou 2 achou que tivesse muito, eu te coloquei no pouco e você foi fiel. E aquele que tinha 1, achou que tem um pouco mesmo, Deus não está nem aí comigo. Olha, Deus achou que o outro era melhor do que eu. E ele não fez nada, mas na verdade os 3 estavam iguais diante de Deus. Amém? Esta situação que aconteceu com Neemias, ela não surpreendeu a Deus. Deus já sabia. Deus sabia que o povo ia pecar. Deus sabia que o povo ia ficar em vergonha. Deus sabia que o povo ia passar fome. Deus sabia que eles iam ser afetados na área emocional. E Deus já tinha declarado, como Neemias falou na oração. Mas o Senhor falou que se nós nos arrependêssemos e nos inclinássemos para o Senhor, então o Senhor nos ouviria e o Senhor nos salvaria. Deus é maravilhoso. Deixou toda a estratégia, amém? Para que nós vençamos. Não há desculpa para a gente não vencer. Deus está continuamente nos dando oportunidades. Irmão, ora e peça para Deus abrir os seus olhos. Deus está todos os dias te dando oportunidades. Eu peço licença para colocar a Watanabe-san como exemplo. A Watanabe-san trabalha num serviço muito extraordinário, gente. Ela trabalha com pessoas que têm problema mental, criancinhas, e ela tem que colocar essas criancinhas na piscina. Ela leva essas criancinhas para sair, às vezes viaja com eles, tudo. Demais. Eu nunca poderia alcançar essas criancinhas. Eu nunca poderia alcançar essas famílias. Mas Deus colocou alguém representando ele lá. Amém? O Morição trabalha num lugar. Ele lida com vários chatios em vários lugares, em outros países. Eu não tenho acesso às pessoas. Eu não tenho acesso a outros países como o Mori tem. Mas Deus colocou alguém representando o nome dele lá, né? Eu não estou na fábrica da Carliane, da Rosana, não estou lá na Beth, né? A Marcinha fazendo aqueles trabalhinhos, eu não sei fazer. Mas Deus está colocando pessoas que representam o nome dele ali. Na fábrica do Samuel, na escola do Henrique, na escola da Yukari, na faculdade. Ali no posto agora tem um representante de Deus. Do lado do Belmarte tem um representante de Deus trabalhando ali. Amém? Na escola da Carol. Então ore, peça, Senhor, abre os nossos olhos para que nós não deixemos mais as oportunidades passar. Amém? Porque o Senhor irá cobrar aquilo que Ele confiou, aquele talento, aquela coisa que às vezes você nem dá valor. Fala, mas nossa, nem sei falar, não sei fazer nada. Você sabe contar seu testemunho, você sabe viver uma vida com Deus. Você pode, você tem acesso ao Deus do universo, o Deus que cura, o Deus que batiza, o Deus que salva. Você é a esperança de Deus aqui nessa terra. Essas pessoas que andam aqui fora não têm esperança. E eu queria contar um testemunho para vocês, mas eu não vou poder mais, porque se o Vitor ficou em pé, significa que ele quer que eu pare. Então, mas isso significa o quê? Que há sempre algo extraordinário que Deus quer fazer através da nossa vida. Gente, a gente tem que entender os sinais, entendeu? A gente tem que entender, tem que pegar a ideia, porque depois fica chato, vai ficar bom. Amém? Nós temos uma festa para fazer e eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aqui. Porque se você está aqui agora, você foi alguém que passou com a gente a primeira fase e que de alguma maneira acreditou que Deus era conosco. Amém? Então, palmas para o Senhor que nos deu a oportunidade de viver essa segunda fase. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor.
Graças ao nome do Senhor Jesus, Deus nos deu uma grande oportunidade. E você? Multiplicará ou deixará escondido? Tem pessoas que na nossa igreja, eu louvo a Deus pela mobilização de pessoas que fazem as coisas para Jesus aqui, não buscando méritos, não buscando honra, mas fazendo como se fosse para Deus. Outros gostariam de ser reconhecidos para depois fazer alguma coisa. Mas o texto ele diz que quando nós fazemos isso para agradar a Deus, Deus é quem vai recompensar, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem ajudado. Eu quero agradecer a vida do Mori-san, que ficou ali fora para convidar as pessoas para vir aqui à frente, para entrar aqui neste lugar. Alguns irmãos não vieram, talvez por alguns momentos, trabalharam até mais tarde. Mas, irmão, trabalho tem, irmãos. Tem muita coisa para fazer. E nós estamos com um lugar emprestado. Eu tenho que ficar em pé ali porque a gente só tem 10 minutos. A gente vai ter que pedir mais 1 hora a mais para alugar, para a gente ter a nossa recepção. Mas nesse lugar emprestado, vamos ser fiel no que Deus está nos dando. Porque se nós formos fiel nessa pouca coisa, Deus nos dará muito. Nós vamos ter a nossa igreja, nós vamos ter o nosso espaço, nós vamos fazer muitas coisas. Amém, irmãos? Se você deseja trabalhar, fazer alguma coisa na igreja, procure a mim, procure a irmã Adriana e vamos ajudar uns aos outros. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Eu fico sobrecarregado. Muitas vezes eu sobrecarrego outras pessoas porque nós precisamos de ajuda. Mas se nós unirmos nossas forças, um servindo ao outro, irmãos, essa igreja vai crescer e o nome de Jesus será glorificado. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos a Deus porque nós queremos estar como o coração de Neemias, doendo pelo problema e não apontando só o problema. Nós queremos ter o mesmo coração daqueles que tinham 5 talentos ou de 2 talentos. Nós queremos multiplicar aquilo que é do Senhor e não diminuir aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos ser como a mulher, Senhor, que pôde servir o homem de Deus. Nós estamos aqui para servir. E o maior exemplo é Jesus, que não veio para ser servido, mas sai servir e dar a sua vida por nós. Por isso nós te agradecemos, Jesus. Queremos ser iguais a Ti. Pai, te agradecemos pela vida do pastor Koyan. Te agradecemos a Deus por esta igreja. Te agradecemos a Deus por cada vida aqui preciosa, Senhor. E eu tenho certeza, Espírito de Deus, que nesta noite cada um será mobilizado a podermos crescer juntos, em nome de Jesus. Amém. Todos podem dizer amém? Amém.